Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre os melhores preços e as melhores taxas do Tesouro IPCA 2024 e vamos responder a pergunta que mais foi feita nessa semana: chegou a hora de comprar ou está na hora de vender Tesouro Prefixado? Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e se mantenha bem informado, porque cada dia tem um vídeo novo aqui para você já se preparar. 2022 será o ano da renda fixa. Então vamos lá, sem enrolação, começar falando então aqui. Primeiro, eu sempre trago para você aqui a análise gráfica de curto e de médio prazo das taxas de fechamento disponíveis no Tesouro Direto. É o site www.tesourodireto.com.br. Você baixa a sua barra e vem aqui, ó, histórico de preços e taxas. É a terceira opção abaixo desse títulos aqui, histórico de preços e taxas. E aí ficou fácil, é só você abrir o combo e selecionar o título que você quer. Então vamos lá, no curtíssimo prazo, o que nós estamos verificando? Algo que eu já havia falado, a tendência é de queda no curto prazo, porque as taxas alcançaram um valor aqui e continuam descendentes. Veja que elas vêm formando claramente uma tendência de queda. E na última sexta-feira, no dia 10/12, as taxas desabaram. Veja, saiu de 10,93 para 10,58. Uma queda espetacular que eu já vou explicar para você o que aconteceu nessa sexta-feira. Vamos olhar o pré-fixado 2026. O cenário é o mesmo, uma clara tendência de queda e também a taxa saiu de 10,67 para 10,34. 10,67 para 10,34, 33 pontos bases de queda. Olhando por último, vamos verificar aqui o 2031. O mesmíssimo cenário com uma queda forte também. Então, todos os pré-fixados estão com uma taxa aqui em queda. 10,41 o 2031. O 2026 fechou em 10,34. E o 2024 fechou em 10,58. Então o que nós estamos verificando são taxas em quedas. Só que veja, ainda temos taxas mais altas do 24 em relação à taxa do 26, 10,58 em relação a 10,34. Veja que o mercado ainda está precificando no curto prazo uma certa mudança de comportamento. Agora vamos mostrar a planilha e te mostrar graficamente qual é a minha visão. Só que antes, aqui eu não faço indicação de investimento. Eu mostro a minha visão diante do cenário que eu estou aqui observando. Então não entenda nada, absolutamente nada aqui como indicação. Faça a sua própria análise, observe as informações, confira e tome a sua própria decisão de investimento. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like e não deixe de assistir o vídeo que gravamos aqui no alto. Para onde vai a taxa Selic em 2022? As projeções dos principais bancos nacionais e internacionais. Assista que você vai gostar. Bom, falando então aqui a respeito do pré-fixado 2024. Como eu já tinha antecipado esse cenário há 2 semanas para você, as taxas estão numa tendência de queda. Por que ela está numa tendência? Acompanhe aqui. Em setembro, a taxa média de abertura do Tesouro Prefixado 2024 foi 9,95. Ou seja, pegamos todas as taxas do mês de setembro e dividimos pela quantidade de dias úteis. Porque você sabe que no Tesouro Direto você negocia de segunda a sexta-feira. E a taxa média foi 9,95. Ela já havia subido em relação a agosto. Quando chegou em outubro, ela foi para 10,79, um aumento de 84 pontos base em relação ao mês anterior. Em novembro subiu, só que nós já alertávamos, o aumento de novembro ficou muito concentrado nos primeiros 10 dias úteis de novembro, porque depois, nos últimos 10 dias, o que aconteceu? As taxas claramente já indicavam redução. E agora, em dezembro, nós verificamos esse aumento. Se não vejamos, veja aqui, ó, em novembro, no dia 3, a taxa chegou no seu mais alto valor, ou seja, quem comprou no dia 3 de novembro certamente está no lucro. 12,84 foi a taxa de abertura do Tesouro Prefixado. E aí o que significa isso? Veja que essas taxas vieram aqui oscilando para baixo. 12,45 depois passou a ser a mais alta e elas vieram caindo. Veja que agora, quando nós chegamos já na segunda quinzena aqui de novembro, nenhuma vez as taxas voltaram para 12%. A mais alta aqui, depois do dia 24 de novembro, foi essa, ó, 11,83, e só vieram para baixo.
E agora estamos em 10,74%. Foi a taxa de abertura da última sexta-feira. Quando observamos aqui no gráfico, você já vê claramente que o gráfico já inclinou em relação ao mês de novembro. Então, repara, as taxas médias dos meses anteriores eram uma clara tendência de alta. E eu já alertava que essa taxa ia virar. E ela virou, tá aqui, ó, 11,14 é a taxa média de dezembro. Só que veja que 11,14 foi muito em razão dos primeiros dias aqui, ó, que ficaram acima de 11%. Agora, ela já está abaixo de 11 nesses últimos leilões, ou nessas últimas ofertas que aconteceram agora no mês de dezembro, nesses últimos 3 dias úteis. Então, veja aí, a taxa está com tendência de queda. E aí vamos verificar, mas está fora do pior quartil? O melhor quartil, ou seja, as 25 melhores taxas do ano de 2021, estão aqui, ó, entre 10,03 e 12,84. Então veja, ela fechou em 10,74. Ainda está no melhor quartil, é bem verdade. Agora vamos verificar em relação ao preço. Porque você quer comprar com uma taxa boa, mas pagando o mais barato possível, porque assim você não precisa investir muito. O preço aqui mais baixo estava R$ 727, que foi lá também no dia 3 de novembro, tá ele aí na sua tela. E depois o que aconteceu? Esse preço também passou a subir. E a faixa de melhor preço foi em 769,39. Veja o que aconteceu no dia 10. Saímos dos melhores preços do ano, ou seja, aqueles 25% melhores. Então, em resumo, Tesouro Prefixado 2024, o melhor quartil de taxa nós ainda estamos, mas de preço ainda não. Só que agora eu quero te mostrar graficamente qual é a tendência para os próximos dias. Só que antes, não deixe de dar aí o seu super like e assistir aqui Leilão do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional teve um sucesso grande em um título, só que teve aí um fracasso em 2. É bom você assistir para entender como os grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência estão investindo, para você entender esse movimento dos grandes tubarões aí no mercado. Vamos falar então aqui da análise gráfica do 2024 para que você entenda. Eu já trouxe aqui essa tela algumas vezes aqui para você e eu vou tentar aprofundar aqui para que fique mais fácil o entendimento de vocês. Então eu vi essa aqui, cada pontinho desse aí na sua tela é uma data dos juros futuros. O que é os juros futuros? É a projeção do mercado de quanto seria o juro futuro nessa data. Então, por exemplo, esse primeiro aqui verde era a data de projeção do mercado do juro futuro em outubro. Veja que o mercado vinha aumentando a projeção em outubro, até que chegou lá, mais ou menos aqui, ó, 28, 29, 30, até o dia 3 de novembro, essa projeção estava nas máximas, estava acima de 12%. Depois, o mercado começou a corrigir e eu vinha trazendo esse alerta. A tendência claramente era uma tendência, então, de correção. E aqui nós vamos começar te mostrando aqui em detalhe por que a tendência claramente é de queda. Primeira informação. Essas linhas que você vê aqui marcadas, a verde, a amarela e mais embaixo nós vamos mostrar aqui a vermelha, o que elas significam? São as médias de projeção dos juros futuros. Então essa aqui é a média de 21 dias, muito utilizada para o curto prazo. Você vê que ela já está apontando para baixo. Está aqui as marcações para você ver. Quando ela está apontando para baixo, já é claramente uma tendência de queda. Quando você olha uma média de médio prazo, que é essa amarela aqui, de 50 períodos, também está apontando para baixo. Então verifica que tanto no curto quanto no médio prazo, a tendência é de queda. E a confirmação vem por esses candles vermelhos. Cada um desses aqui é uma queda na projeção dos juros futuros. Veja o que tinha acontecido. Por exemplo, aqui no dia 9 de dezembro, a última quinta-feira, o mercado havia aumentado a projeção. Só que depois, na sexta-feira, desabou. Desabou por quê? Nós vamos detalhar isso no vídeo de segunda-feira. É porque a expectativa de inflação estava bem alta para o mês de novembro. Só que a inflação oficial veio bem abaixo da expectativa. E aí o que aconteceu? Os juros futuros desabou. E aí veja, essa taxa aqui de dezembro em relação à sexta-feira desabou. Quando nós olhamos aqui no gráfico, o reflexo é imediato. Veja, saiu de 10,93 para 10,58. Então os juros futuros expressam claramente aqui esse movimento. Muito bem, eu digo também que essas taxas podem voltar a esse patamar aqui, ó. Por quê? Em torno aqui de 10%.
Porque, veja, foi o momento em que elas ficaram aqui mais tempo para se decidirem. Nesse período, elas ficaram aqui aproximadamente do mês aqui, vamos colocar aqui mais ou menos de 3 de setembro até aproximadamente 18 de outubro. Um mês e meio nessa faixa. E veja que aqui há uma clara tendência dela retornar para essa faixa. Então, nós estamos numa tendência de queda. Outra questão que fortalece é o volume. Quando nós olhamos aqui o volume, quando tem dias de queda, o volume tende a ser maior do que a média. Aqui nessa linhazinha azul que eu estou mostrando aqui para você aqui, tá aqui ela no gráfico, mostra a média do volume. Veja que a média está bem aqui para baixo. E nesses últimos 2 dias em que tivemos forte queda, o volume aumentou. Então veja que o mercado também está correspondendo em relação às apostas maiores de queda nesse tipo de período. Enfim, graficamente, nós estamos claramente vendo uma tendência de queda no curto prazo dos juros futuros. Isso indica também uma tendência de queda para esse tipo de título no seu vencimento. Se você já está gostando do vídeo, dê aí aquele super like e olha, não deixe de assistir a essa dúvida aqui sobre o pré-fixado que foi feito por um espectador aqui do nosso canal. Assista que você vai se manter bem informado. Bom, vamos voltar agora então falando das taxas do pré-fixado 2026 também. Vamos lá. Pré-fixado 2026, a taxa média de setembro tinha aumentado, 10,31. A taxa média de outubro subiu de novo, foi para 11,09. A taxa média de novembro subiu novamente e nós tivemos aqui 11,91. Então, nós tivemos aqui 5 meses seguidos de alta da taxa. Veja aqui no gráfico, fica mais fácil. Desde julho, agosto, setembro, outubro e aqui novembro. Foram 5 meses de taxas médias subindo. Só que da mesma forma, eu também alertava que essa puxada no mês de novembro tinha sido também em razão dos primeiros 10 dias. Se não, vejamos, 3 de novembro, 12,68, foi a melhor taxa que tivemos. Depois, ela começou a cair. Veja que ela ficou aqui nos primeiros dias de novembro em torno de 12%. Depois, caiu para baixo de 12% e só voltou um único momento aqui, no dia 23 de novembro, que ela voltou para 12,10%. Mas veja que bateu e voltou a cair de novo. E nós já estamos numa taxa, na última sexta-feira, em 10,55%. Ou seja, a taxa em clara tendência de queda. Isso está fazendo com que a taxa média de dezembro volte para 11%. Então, está com a tendência de sair de 11,91% para 11%, sendo que na sexta-feira já está em 10,55%. Taxa em queda. Mas está no melhor quartil? Você que ainda está de olho aí. Bom, o melhor quartil, ou as 25% melhores taxas, estão entre 10,28% e 12,68%. Só que veja que essa taxa já está chegando aqui, 10,55%. É muito mais próximo da faixa aqui de melhor preço. Então, nós ainda estamos no melhor quartil em termos de taxa. Veja, só que nós já estamos se aproximando do limite do melhor quartil. E em termos de preço? Em termos de preço, saímos dessa semana do melhor quartil. Veja que na quinta e na sexta-feira o título saiu do melhor quartil. E como você já sabe, toda vez que estamos em verde, na cor verde, automaticamente estamos no melhor quartil. Quando saímos, começamos a entrar nos 50% de taxas intermediárias. Nem são o melhor quartil e nem são o pior quartil. Mas são taxas que não são grandes oportunidades aí para você. Mas fica aí para você se manter bem informado. Não é o momento mais oportuno, mas não estamos também num pior momento. Vamos analisar da mesma forma que fizemos para o 2024 os juros futuros para 2026. Então aí você já tem o 2024, a análise e a tendência. Agora vamos colocar aqui o DI futuro para 2026 para que você entenda. Da mesma forma, vamos fazer uma mesma análise. Só que eu vou diminuir o prazo porque aqui a gente já verifica o 2026 algumas informações. O que é igual ao 2024? Primeiro, olhando as médias, vou aumentar aqui para facilitar a sua visualização. Veja que as linhas verde, novamente, média de 21 dias e média de 50, claramente apontadas para baixo. É uma tendência de queda. A média de 200 períodos ainda está apontando para cima, só que veja que a inclinação dela já está mudando e é uma tendência que ela comece a estabilizar. Então temos nitidamente uma tendência de queda.
Vamos olhar aqui o volume antes de falar da faixa. Veja o que aconteceu no volume. A linha azul que você observa aqui embaixo, no meio desses gráficos verdes e vermelhos. Olha o que aconteceu. Toda vez que nós tínhamos agora, nessa semana, um volume muito forte, que foi um volume acima da média, olha aqui, ó, o que aconteceu? Foram em dias de queda. Então é o mercado confirmando, ratificando aqui uma tendência de queda. Muito bem, e aí vamos olhar então uma última questão. A última questão é qual é a faixa que nós temos aqui, que seria a faixa que poderia ficar estável. Veja, ele veio, testou um valor aqui na sexta-feira em torno de 10 e voltou. Continuou fechando em queda e numa queda forte, mas não numa queda tão forte quanto se esperava. Para o 2026, a faixa que eu marquei aqui é essa, entre 10,5 aproximadamente até 9,85. Essa é a minha projeção de curto prazo, que esse título deve ficar oscilando, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas em torno dessa faixa, mais ou menos isso, 10,50 a 9,85. Eu acredito que vai ficar nessa faixa. Uma outra questão que é muito importante a gente olhar é esse indicador aqui, é o RSI. Ele indica se o momento está oportuno para compra ou para venda. Toda vez que passa de 80, significa que o momento não está oportuno para você investir, porque está nas máximas. Então eu vou mostrar para você. Veja aqui, ó, no dia 28 de outubro passou para 0,83. O que aconteceu? Veja, olha aqui nesse gráfico aqui no alto claramente. Olha aqui, ó, 83, estávamos chegando nas máximas. E aí ele regrediu. Vamos voltar aqui atrás. Aqui novamente, chegou até 84,90. E aí ele começou então um momento de regressão. Veja aqui novamente, ó. Apareceu um candle já aqui vermelho e ele, ó, veio regredir novamente. E o que está acontecendo nesse momento? Quando estamos mais lá embaixo, estamos totalmente sobrevendidos, temos o movimento inverso. Estamos aqui com uma taxa abaixo de 30. O que acontece quando estamos abaixo de 30? A tendência é uma tendência de reação para cima. É por isso que eu digo que dificilmente nós vamos ter taxas aí que furem essa expectativa que eu estou trazendo para você. Essa faixa que está colocada aqui. Aliás, até mais provável que fique realmente estabilizando aqui nessa faixa. Bom, saímos então agora, você já entendeu o movimento de curto prazo. Vamos falar agora do 2031. Só que antes, se você não está entendendo muito das informações e chegou agora no canal, assista essa nossa playlist aqui, ó, Mapa do Tesouro. É um curso completo sobre Tesouro Direto. Você vai entender do básico ao avançado. Quais são os títulos? Quais são os vencimentos? Como calcular cada uma dessas taxas? Quando é que o Tesouro vende? Se tem valor mínimo, máximo para investir? Enfim, uma série de informações. Falando agora do pré-fixado 2031 com juros semestrais. Em setembro, a taxa média foi de 10,90, subindo em relação ao mês de agosto. Outubro, taxa média de abertura 11,44%. Em novembro, voltou a subir 11,77%. Só que repare que movimento interessante. No mês de agosto foi a maior subida. Mês de setembro subiu, só que subiu um pouco menos. Mês de outubro, veja aqui, ó, voltou a subir, só que um pouco menos. E o mês de novembro, menos ainda. Ou seja, a inclinação que nós tínhamos ia diminuindo aos poucos. E agora o que nós estamos tendo aqui? Já uma queda no mês de dezembro. Novamente é o mesmo cenário. Qual seja, tivemos uma taxa muito alta no início de novembro, 12,44%. No pré-fixado 2031, que paga juros semestrais. Repara que somente depois, no dia 5 de novembro, é que as taxas voltaram para 12%. E aí, ó, começaram a cair e não voltaram mais para esse 12%. Aliás, fechou aqui, ó, na última sexta-feira, a taxa de abertura foi 10,65%, abaixo da taxa média de dezembro, que foi 11,04%. E com um detalhe que nós estamos verificando aqui, nós já vamos reparar aqui nesse movimento que está acontecendo. 12,34 foi essa faixa que nós tivemos aqui, do melhor quartil. 12,44 é essa faixa que nós tivemos aqui. E aí, qual é o detalhe que nós estamos verificando? É que essa faixa, então, que nós estamos aqui, nós já estamos, então, saindo da melhor faixa de taxas aqui para esse título. Em relação ao preço, o melhor preço é entre 9,08 e 9,78. Já saímos, você já está verificando aqui em amarelo que nós já saímos dela também. Então, nós estamos, para esse título aqui, já estamos fora, então, aqui, da melhor faixa de preços. Porque o título começou a não ficar tão barato.
Então você já tem as informações aí do pré-fixado para você tomar a sua decisão. E eu creio que eu te ajudo a responder a essa pergunta. É o melhor momento para comprar o pré-fixado? E eu vou te responder, se você está olhando no curto prazo, certamente não. O melhor momento era lá no início de novembro, quando as taxas dispararam e eu mostrava para vocês que estavam no melhor quartil de taxa e de preço. Só que aí depende. Se você quer levar até o vencimento, é uma visão. Se você quer ganho a mercado, é outra visão. E aí, você gostou desse vídeo? Dê aí aquele seu super like, compartilhe com as pessoas que não conhecem o Tesouro Direto e ajude aqui o nosso canal. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhe aqui as melhores taxas e os melhores preços. Um abraço e até o próximo vídeo.